Seja bem-vindo à apresentação do módulo de auditoria. Neste vídeo, então, vamos visualizar o potencial do módulo e quais as funcionalidades que ele dispõe. Vamos lá? A partir do módulo de auditoria, é possível executar tanto auditorias planejadas, que são definidas aí no planejamento anual da área, quanto auditorias especiais. Então, você consegue ter esses dois cenários aqui dentro do nosso sistema. Bom, onde que eu visualizo exatamente esse espaço, né? Esse espaço onde vai ser executada essas auditorias. Então, primeiramente, nós vamos expandir a estrutura que vem oculta. É só você clicar aqui no símbolo da estrutura que vem logo abaixo do logo da Perinity. E aí eu tenho aqui a visão da estrutura do sistema, que são divididos aqui em 3 etapas. Então, primeiro nós vimos, né, nos treinamentos anteriores, aqui o menu do core, onde eu tenho a estruturação, né, da minha organização, né, que pode vir ou não a refletir o organograma da empresa. Eu tenho o segundo menuzinho, que é a abordagem de riscos, né, que é utilizado muito aí pelo time de gestão de riscos e controles internos. E o terceiro menuzinho, que é o workspace de auditoria. Então, aqui dentro desse workspace que nós vamos atuar efetivamente com o nosso passo a passo aqui da auditoria. Eu consigo ter um ou mais workspaces. A gente até recomenda, né, que, por exemplo, se você quiser de fato segregar as visões de auditorias planejadas de especiais, é interessante então você criar um workspace para cada, né? Então, ter aqui ambos workspaces, né, um de auditorias planejadas, outro de auditorias especiais. Por que isso? Porque a gente consegue configurar, inclusive, as notificações segregadas. Então, para a workspace de planejada, a gente tem uma sequência de notificações que são disparadas, né? Mas, de repente, para as auditorias especiais, isso já não é interessante, né? Porque a auditoria especial não pode gerar alarde, né? Então, a gente tira, né, desabilita as notificações do workspace das auditorias especiais. Então, essa é uma sugestão até para uso aqui dentro da ferramenta. E na visão das auditorias planejadas, né, então eu tenho aqui alguns níveis que eu vou explicar aqui para você certinho, tá? Então, o primeiro nível dentro do meu workspace é o plano anual. Então, eu posso ter um ou mais planos de auditoria. Imagine que isso daqui é um guarda-chuva, né? Então, eu posso ter armazenado dentro desse plano várias auditorias. Aqui não tem limite, tá? Então, abrindo aqui, clicando na setinha do plano, ele já expande para mim aqui. E eu consigo visualizar as auditorias que estão mapeadas dentro do plano. Se eu passar o mouse aqui, ele vai dizer exatamente o que é o plano, né, o que é o workspace e o que é a auditoria. Então, você não vai se perder em relação a se situar aqui dentro dessa visualização. Então, esse primeiro nível aqui, ou melhor, segundo, né, porque o primeiro é o workspace, o segundo aqui é o plano, o terceiro nível, efetivamente, já são as auditorias, né? Observe até que ele cria o código, né? Então, na criação de uma auditoria, que você vai ver melhor lá no treinamento com passo a passo, a gente tem a criação sequencial dos códigos. Então, o código é 1, 2, 3, assim por diante. Na auditoria, ele acumula o código do plano com o código da auditoria. Então, nesse caso aqui é plano 1, auditoria 1, plano 1, auditoria 2, plano 1, auditoria 3, tá? E temos aqui essas auditorias. Bom, vamos visualizar a tela de uma auditoria, tá? Então, temos várias informações no cadastro de uma auditoria, mas as principais que eu quero enfocar aqui é em relação ao tipo da auditoria, né? Que nós temos a possibilidade de ter auditoria estrutural, ou seja, uma auditoria documental, onde você vai estruturar o seu teste dentro do programa de trabalho. E nós temos também um tipo de auditoria baseada em risco, que vai literalmente mudar o trajeto, né, do seu trabalho, na qual você vai espelhar, né, o seu trabalho na abordagem de riscos que foi criada lá por gestão de riscos, né, ou controles internos. E aí, esse seu trabalho, ele vai ser direcionado para você executar lá os testes de controles, para validar, né, a eficácia, a eficiência desses controles, né, identificar novos riscos e tudo mais. Então, vamos, inclusive, ter essa visão aqui na apresentação. Bom, os campos principais, né, que eu queria ressaltar aqui dessa tela. É o tipo da auditoria que vai te delimitar exatamente a sequência que você vai executar aqui, tá? Nós temos também a classificação da auditoria, que traz aqui o meu percentual de efetividade, né,
da auditoria, né? No caso aqui, essa auditoria foi executada, ela deu 100%, mas eu poderia ter um percentual aí mais baixo, e aí a gente teria um gap de vulnerabilidade, né? Aqui deu 100% de efetividade, mas vamos supor que desse 80% de efetividade, eu teria um gap de 20% de vulnerabilidade da auditoria. Sendo assim, eu tenho as visões também do inerente e residual. Aqui a gente tem as informações dispostas, né, do inerente e residual, mas mais para frente a gente vai ver que tem uma matriz também, uma matriz exclusiva da auditoria, na qual você consegue enxergar através de um gráfico de calor essas informações, tá? Bom, aqui outras informações relevantes, né, do módulo. Aqui eu consigo delimitar o que eu vou auditar através da visão da árvore, né? E quem eu vou auditar, porque eu posso auditar um processo, né, de uma determinada área, mas o meu auditado vai ser um outro responsável de uma área. Então eu consigo fazer essa separação, né, do que eu estou auditando para responsabilidade, para quem vai de fato responder, tratar plano de ação, etc. Tá? Bom, eu tenho informações de planejamento de horas, então o módulo ele tem essa estruturação também de planejamento, na qual você consegue planejar tantas horas quanto o custo da sua auditoria, tá? A gente tem uma funcionalidade que você consegue estimar o custo, né, que vai ter aí da auditoria. Você consegue também fazer um apontamento financeiro aqui dentro da sua auditoria, e sim, principalmente é utilizado na extração lá da matriz que eu mencionei, tá, de auditoria. E eu tenho informações aqui gerais, textuais, né, digamos assim, que vai ser muito utilizado também na extração aí do seu relatório. Então, esse é o escopo, né, inicial da sua auditoria, que você faz o planejamento. Eu tenho também, para cadastro da auditoria, o vínculo de equipe, né, na qual você vai atrelar os auditores que vão atuar dentro dessa auditoria. Você vai definir o tempo que cada auditor vai atuar, qual que é o permissionamento que ele vai ter dentro dessa auditoria, porque esse auditor não necessariamente pode ter um permissionamento completo, né, digamos assim, de administrador. Ele talvez tenha que ter um permissionamento mais restrito para que ele consiga só executar estritamente o trabalho dele, né? Temos também o planejamento de tempo, né, e também despesa com salário, se a gente fizer aí esse levantamento do custo deste auditor. Temos também aqui o planejamento aqui do cronograma, né, então através de fases você consegue quebrar, né, as etapas exatamente, né, as datas, né, para esse planejamento, tanto do previsto quanto do efetivo, tá? E outras funcionalidades, como reunião, então você consegue fazer agendamento de reunião, depois o acompanhamento, que é o vínculo da ata, o planejamento de custo que eu mencionei, você consegue fazer requisição de evidências, anexar documentos. Mais para frente temos lá apontamento de tempo, de custo, que já é o realizado, né? Porque aqui quando a gente fala do planejamento, é o planejado, né? Eu planejei, mas não necessariamente vai ser efetivamente aquele custo ou aquele tempo. E aí o executado, a realidade, depois da execução efetiva, né, daquele trabalho, tá? E aí, através de relatórios, a gente consegue ter essa visão, né? E temos a matriz de auditoria que eu mencionei, né, onde você consegue extrair a criticidade da auditoria, que a gente não tem a plotagem de risco em si, é a plotagem do trabalho de auditoria. Então, observe que eu tenho aqui exatamente o código da auditoria, tá? Então, você consegue enxergar a criticidade da auditoria em dois eixos, né? Então, o eixo aqui é do impacto, que é impacto financeiro, tá? E o eixo de vulnerabilidade, tá? Então, aqui, esse é o escopo inicial da auditoria. Então, quando eu vou, novamente, para uma auditoria estrutural, que é uma auditoria documental, eu tenho o descritivo do meu programa de trabalho, né? Que são os meus testes. Então, eu desço aqui um terceiro nível, né? E por isso que ele fica lá 1.1.1, porque o programa de trabalho vai acumulando também esse código. E dentro do programa de trabalho, eu tenho as definições aqui, né? Do que vai ser testado, né? Dentro do escopo, né, do meu teste. Aqui eu só tenho um exemplo, mas normalmente esses testes são extensos, né? Então, aqui eu tenho um teste na qual vai ser feita uma avaliação aqui, ó, tanto no processo de compras para o ciclo produtivo, como no processo de consumo corporativo. Todos os pedidos de cotação são feitos através do processo estabelecido no módulo de cotações. Bom, isso é bem direcionado, obviamente, para o processo aqui de compras, tá?
E aí eu vou, dentro desse norte que eu estabeleci aqui no meu programa, eu vou fazer exatamente essa avaliação que ele está me direcionando e vou dar o retorno. Ah, não, esse item aqui eu avaliei, deu conforme, não conforme. Então, a partir do meu teste, que eu vou mostrar daqui a pouquinho, eu consigo responder. Aqui, primeiro, essa primeira etapa é a construção, né? O meu planejamento do meu programa de trabalho, tá? Então, essa visão ainda da construção. E quando eu quiser testar, é só eu clicar nos 3 pontinhos, testes, e ele vai listar aqui para mim os testes, né? Para eu poder responder. Lembrando que ele converteu, né, aquela questão que foi cadastrada lá no planejamento do programa, e eu consigo de fato responder, né, esse teste, dizendo se foi conforme, não conforme, posteriormente salvar e cadastrar um ponto de auditoria novo. Então eu consigo fazer essa sequência aqui a partir do meu teste, tá? Então nós estamos falando aqui de uma auditoria estrutural, né? Mais para frente a gente vai ver a auditoria baseada em riscos, tá? Bom, e para adicionar o ponto, é só clicar no botão de ponto de auditoria, o sistema vai carregar uma tela de ponto, na qual você vai conseguir preencher aí todas as informações do seu ponto. Aqui eu resgatei um ponto da biblioteca, né, para ser até mais direcionado aqui na apresentação, mas basicamente eu tenho informações, né, como o título, né, que você consegue só colocar no máximo 200 caracteres, mas eu tenho o status do ponto, a avaliação de criticidade, eu consigo elencar quais são as áreas que vão de fato responder, né, esse meu ponto, os usuários, também consigo direcionar usuários específicos para esse ponto, né, fazer associação de documento legal, também trazer, né, todo o descritivo textual, né, aqui para o meu ponto, né, de uma forma também detalhada. Você consegue utilizar um recurso aqui de formatar, na qual você consegue formatar o texto, incluir tabelas, incluir links, então você tem toda essa possibilidade aqui, né? Ao final, salvar o seu ponto e visualizar o seu ponto aqui do lado esquerdo, né, aqui na estrutura, né, logo abaixo do seu programa de trabalho. Então você consegue visualizar o ponto que foi cadastrado. E ele traz aqui para mim a cor, né? Então, a cor está literalmente ligada aqui até o tipo que eu não selecionei, mas aqui, por exemplo, o tipo, eu tenho tipo de inconsistência, deficiência, que tem vários tipos, mas na parametrização do tipo, eu defino a cor. E a cor é apresentada aqui, né? Então, no caso aqui, vermelho, porque é um ponto de inconsistência. Mas vamos supor que eu tivesse uma oportunidade de melhoria. Eu poderia parametrizar essa oportunidade com uma outra cor, por exemplo, azul, verde. Então, você pode definir, tá? Nessas parametrizações. A partir do ponto, eu tenho o plano de ação. Antes mesmo de ter o cadastro do plano de ação, a gente tem algumas etapas anteriores, que a primeira é a revisão do ponto, na qual o gestor da auditoria pode fazer, né? Então o auditor ele pode colocar em revisão, e esse gestor ele vai realizar essa revisão, e na sequência a gente tem a manifestação do auditado, né? Que a gente pode alterar aqui o status pela manifestação, depois da revisão, obviamente, e esse auditado ele vai acessar aqui no menu auditoria, manifestação do auditado, ele vai clicar aqui em pesquisar e vai visualizar esse ponto que ele precisa, né, agir, ou melhor, se manifestar. Então ele vai acessar o ponto e vai ter os detalhes, né, desse ponto. Então todas as informações que foram preenchidas lá no campo, né, nos campos lá do ponto, ele vai ter esse acesso. E vai ter um campo na qual ele vai de fato descrever, né, a sua opinião, o que realmente ele acha em relação a esse ponto. Ele pode tanto escrever aqui e na sequência fazer um upload de evidência. De repente ele pode responder dizendo que está de acordo, que está aderente, e aí ele vai evidenciar para você, né? E ele consegue também criar um plano de ação, né? Então ele consegue, a partir daqui dessa tela, também criar o plano de ação, que é esse plano aqui que a gente está visualizando aqui abaixo do ponto. Mas aí esse auditado ele só vai visualizar somente essa tela, tá? O auditado não tem a visualização aqui da estrutura, ele só tem a tela de manifestação do auditado. E você, a partir do momento que ele se manifesta, você consegue enxergar aqui na estrutura, né? Tanto a manifestação dele, que é feita no campo, quanto a criação desse plano de ação. O plano de ação efetivamente segue a linha, né, das boas práticas do 5W2H, que você consegue descrever todo o seu plano, dizer quem é o responsável. Também consigo responder aqui, ou melhor, vincular as áreas responsáveis por esse plano, quando previsto, quando efetivo, quando ele for de fato implementado,
e N informações aqui que eu posso ter aqui, complementar do plano, né? Obviamente que o sistema só obriga o preenchimento quando ele está identificando aqui com asterisco na frente, né? Então tem campos que não são obrigatórios, né? Então, por exemplo, se você quiser preencher tudo no OK, pode ser, não tem problema, né? Tem o quem também, que é importante, e o quando previsto nos status que for avançados, ele também obriga o preenchimento, tá? Mas a gente segue a linha aí de preenchimento do plano, e o auditado, ele vai aí conforme tiver a necessidade, vai fazendo esse follow-up, né, com você, quando, obviamente, você determinar se esse follow-up é mensal, se é quinzenal, ou, né, conforme a frequência que vocês estipularem aí dentro do processo de auditoria. Esse follow-up é feito aqui através do menu do Core. A gente vai ver daqui a pouquinho também a parte do dashboard, mas também em relação a menus, a gente tem a funcionalidade de plano de ação follow-up, né, que daqui a pouquinho eu vou mostrar, mas basicamente a gente consegue, né, esse plano de ação ele vai caminhar sozinho até após o encerramento desse trabalho de auditoria. Então ele não fica atrelado diretamente ao trabalho. É criado, mas depois que a auditoria é encerrada, ele caminha sozinho, porque ele tem inclusive status, né, para isso. Então ele tem vários status. Então ele tem status inicial, vamos supor que mais para frente o auditado fale, não, eu vou assumir esse risco, então tem um risco assumido, o in-follow-up quando está de fato já sendo implementado, o status de fato implementado quando ele mandou evidência. Então a gente tem vários status que pode aí remeter qualquer posição, né, desse plano de ação, tá? Bom, depois que o trabalho foi todo construído, foi encaminhado os pontos para o auditado, né, foi criado plano de ação, tá tudo certo, aí você vai para as etapas finais da auditoria, né, na qual você faz a revisão. Então nós temos aqui uma tela de revisão, tá, revisão aqui da auditoria, onde essa revisão reflete exatamente, né, todos os itens que são importantes aqui, né, desde os testes, pontos e plano de ação, e é uma tela na qual você consegue ter essa visão geral, né, do que você deve ou não revisar. Tá? E a partir dessa revisão você consegue avançar os status, né, da auditoria até encerrar essa auditoria. Então, basicamente, o fluxo da auditoria funciona desta forma, tá? Então, desde a criação lá do plano, né, e aí a gente vai descendo os níveis aqui: auditoria, programa, ponto e plano de ação, tá? E aí avançando os status para revisão final. E o momento esperado aqui que os clientes gostam bastante é a parte da emissão, né? Então eu fiz todo aquele trabalho, eu tenho aqui na visualização da minha auditoria um botão chamado relatório, e eu posso fazer a exportação, né? O export aí detalhado, né, do meu relatório. No treinamento vocês vão ver exatamente o modelo, mas eu posso ter, como você pode observar aqui, vários modelos, né? Então deixa eu acessar aqui novamente, vários modelos aqui de relatório, né, de auditoria. E são modelos em Word, né, RTF precisamente, que podem ser customizados, ou melhor, configurados com as tags, né, do sistema, para poder extrair as informações aqui do sistema. Então você consegue ter essa visão. Vou inclusive abrir aqui um Word para demonstrar, e aí a gente prossegue aqui com a apresentação. Então este é um modelo aqui simplificado do relatório, né, que pode ser inclusive ser utilizado, né, durante o processo de implantação, se for o caso, até ser feito ajustes se for a necessidade. Mas é um exemplo do que pode ser extraído, só que lembrando que você pode construir um relatório desse daqui do zero, com o seu padrão visual, né, com todas as características que você necessitar aí, tá? Então, esse relatório é só um exemplo, não é obrigatório o uso, né? Você pode usar o relatório que você quiser. Lembrando que durante o processo de implantação é feito essa customização, tá? Mas você pode ter mais de um modelo, né? Só que aí a construção desses demais modelos são feitas pós-implantação. Aí realmente em tempo de suporte pode ser feita a construção de outros modelos de relatórios. Falamos até o momento de auditoria estrutural, né, na qual a gente executa lá os testes do programa de trabalho, cria o ponto de auditoria,
e a partir daí a gente vai dando os direcionamentos aí nos nossos trabalhos. Mas, falando em auditoria baseada em riscos, a diferença é que eu não preciso criar o meu programa de trabalho, ele cria automaticamente para mim, e eu vou atuar efetivamente na tela de auditoria baseada em riscos, né? Que essa tela, ela só é apresentada nesse menu quando o tipo é auditoria baseada em riscos. E dentro dessa tela tem toda a visualização, né, dos riscos que já existem, né, aqui dentro do meu processo, da minha área que estou auditando. Então, esse escopo principalmente vem com a seleção do que eu coloquei lá na visão da árvore, né, na primeira tela da auditoria. E ele extrai aqui para mim as informações, né, dos riscos, dos controles, dos testes, e aqui é efetivamente que eu vou atuar, né, criando aqui, fazendo sugestão de risco, né, criando novos riscos, criando novos controles, novos testes, executando, né, então a gente consegue executar os testes por aqui, criar os pontos de auditoria, então tem um vínculo de ponto aqui, eu consigo acessar os pontos também por aqui, tá? E fazer todo o meu trabalho de auditoria direto na tela de auditoria baseada em riscos, tá? Então, basicamente, quando a auditoria é baseada em riscos, tudo que eu faço de processo, né, de execução, desde os testes, criação de pontos, plano de ação, envio para manifestação, tudo pode ser feito por aqui, acessando essa tela, tá? Então, basicamente, eu tenho essas duas diferenças aqui, né, de auditorias que foram estruturadas aí, né, auditorias processuais e auditorias baseadas em riscos. E agora nós vamos ver, né, os nossos dashboards, né, como que visualiza aí os dashboards. Na visualização dos dashboards, nós temos desde o levantamento, né, de quantidade de pontos versus o seu status, né. Temos também em relação ao apontamento de tempo, lembra que eu mencionei em relação ao planejamento, né, planejado, tempo planejado versus tempo executado. Então, você consegue ter essa visão aqui no dashboard. Pontos por status, quantidade, aqui a gente tem os contadores de pontos de plano de ação, né. Eu tenho uma diferenciação, né, do card que é global, né, na visão aí da equipe de auditores. É recomendável ser utilizado esse card global, mas nós temos também o card local, que aí é recomendável também para os auditados. Então, quando tiver escrito meus, né, significa que é para o usuário da ponta, né, o usuário que é responsável, tá? Temos informações também de uma forma consolidada dos planos, né, de auditoria. Então, são vários cards que podem auxiliar aí no controle, né, dos seus trabalhos, nas estatísticas, indicadores, né. E além dos cards, né, a gente tem outras possibilidades que você vai ver melhor no treinamento, mas como consultas de auditoria, né, visão também que você pode extrair também através da consultas SQL. Então, a gente tem N possibilidades aqui de extração. Então, basicamente, essa é a visão, né, global, né, do módulo de auditoria, né, o passo a passo que tem que ser executado até, né, o resultado final, que é a extração do relatório e as visualizações do dashboard. Espero que você tenha gostado. Agora eu convido você a assistir o treinamento, tá? Que aí o treinamento ele é muito mais rico de detalhes, com passo a passo, né? E com as atividades para você poder executar aí conforme você vai aprendendo. Então, boas aulas aí, bom estudo e até a próxima!